Amém. Obra de Deus, a obra missionária tem duas partes, e estas partes estão interligadas também na ceia do Senhor. A primeira parte é a parte de Deus, aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus pode salvar através do Senhor Jesus. Ele não salva de outra maneira. Mas para nós entendermos porque Deus só salva através do Senhor Jesus, é muito importante ficar claro quem é Jesus. Por que Ele não salva através de Moisés, Elias, ou através de mim, ou através de uma igreja? Porque Ele só salva através de Jesus. Ele só salva através de Jesus, porque Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Quando não havia nada, não havia nenhuma coisa criada, o Trino Deus criou todas as coisas. Então Jesus, nas Escrituras, é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele também é o sustentador do universo, porque o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas inseparáveis dessa única natureza divina existente, é o Criador de todas as coisas. Está na Bíblia. Lembra do Evangelho de João? No princípio, lá na eternidade, no princípio era o Verbo, referindo-se a Jesus, pois ele é a expressão maior da comunicação e da revelação de Deus na história. O Verbo estava com Deus Pai, assim como o Espírito Santo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava porque é uma pessoa distinta, era porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo, na mesma natureza divina, com os mesmos atributos. O Trino Deus é eterno, significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. O Trino Deus é criador de todas as coisas, significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é criador, e assim vai. Deus é amor, significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é amor, e por aí vai. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz, referindo-se ao Verbo, a Jesus, criou todas as coisas, sem ele nada se fez. Por isso que no mesmo capítulo João diz, criou o mundo e o mundo não o conheceu. Por isso que o autor de Hebreus, logo no capítulo 1, diz assim, que ele é o esplendor, referindo-se a Jesus. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus não é um mero Elias, com todo respeito a Elias, não é um mero Moisés, não é um mero seu ninguém. Ele é Deus, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Segundo a palavra do Senhor, ele se tornaria homem imaculado, sem pecado, da tribo de Judá, da família de Davi, para morrer pelos nossos pecados. E ele aplaca, através do seu sacrifício, ele aplaca a ira de Deus contra o pecado. Que isso fique bem claro, Deus é absolutamente santo, ninguém passará a eternidade com Deus em pecado, inclusive nós passaremos a eternidade com Deus, mas não do jeito que nós estamos. No nosso corpo habita pecado, e pecado não vai entrar na plenitude do reino de Deus. Este corpo vai para o cemitério, é ruim por um lado, mas é bom pelo outro, que esse corpo de pecado vai para o cemitério, e o nosso espírito sem pecado vai para o paraíso. E quando a sétima trombeta tocar, está bem claro em 1 Coríntios 15, nós receberemos um corpo celestial e espiritual, sem pecado, em poder, em glória, para a eternidade toda, na plenitude do reino de Deus, está lá sem pecado, porque o santo Deus não tolera pecado, ele odeia pecado, ele tem ira contra o pecado, ele condenará pecado, e só passará a eternidade com ele aqueles que são lavados no sangue de Cristo. Porque em Jesus, Deus aplaca, através do sacrifício de Jesus na cruz, Deus aplaca a sua ira contra o pecado. E você poderia pensar assim, será que Deus não podia quebrar um galinho?
Será que Deus não poderia ser um pouquinho mais paciente? Será que Ele não poderia tolerar, nem que fosse um pecadinho lá no reino de Deus? Não. Ele é absolutamente santo e Ele não tolera pecado. Na plenitude do reino de Deus, até nós que lá estivermos, estaremos lá sem pecado. Nas condições atuais não dá, só na plenitude do reino nós estaremos lá sem pecado. Mas para você entender um pouquinho melhor Deus, para entender um pouquinho melhor a obra de Jesus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos natureza divina, mas de tudo que Deus criou nos céus e na terra, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Gênesis deixa bem claro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o texto continua, macho e fêmea os criou. Homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você na televisão vê uma mulher sendo espancada na rua, pelo marido ou por um namorado violento, como é que você fica? Eu fico com muita raiva, eu fico indignado. Quando eu vejo uma imagem de uma mulher apanhando de um homem. E o que você sente quando você vê uma notícia que um pai, uma mãe espancou uma criança? Eu fico com muita raiva disso. Como é que você sente quando você vê uma imagem na televisão de vários assaltantes rodeiam a pessoa, começam a depenar a pessoa, às vezes tira a roupa, às vezes deixa a pessoa só de cueca, ainda bate na pessoa? Dá uma ira muito grande quando eu vejo essas coisas, e pior ainda, quando é um idoso, quando é uma idosa, dá mais raiva ainda. Como é que você sente quando você ouve que teve desvio de verba pública e a criança ficou sem merenda? Eu fico com raiva dessas coisas. Como é que você sente se você fosse traído, ou como é que sente a pessoa que foi traída? Tristeza, mágoa e raiva também. Nós temos raiva de pecado, irmão. Nós temos raiva de coisa errada, nós temos raiva de desonestidade, nós temos raiva de mentira. Deus muito mais, Ele é absolutamente santo e Ele tem ira contra o pecado. Mas Ele só salva em Cristo Jesus, pois esse ser da Trindade se humilhou-se no tempo, no espaço, e se tornou homem em Maria sem pecado. Por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso só nele, só no sangue dele, Deus aplaca a sua ira contra o pecado. Por isso que a redenção só em Jesus, salvação só em Jesus, vida eterna só em Jesus. Porque Deus expressa em Jesus o seu amor pelo pecador, sem destruí-lo, porque Deus ama o pecador, mas ao mesmo tempo Ele aplaca a sua ira, e a palavra na Bíblia é propiciar ou propiciação. Ele aplaca a sua ira contra o pecado, por ser Jesus quem Ele é. Uma das pessoas da Trindade que se torna homem totalmente imaculado e desta forma toma o nosso lugar na cruz, como a Bíblia assim ensina. Tem 3 versos na Bíblia para dizer isso. João 3,16. Vamos lá, minha equipe de produção aí. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, enviou o seu eterno Filho, santo, puro Deus, que humilhou-se no tempo e no espaço, tornando-se também verdadeiramente homem, imaculado, para que nós, através de sua obra vicária, substitutiva ali na cruz, tivéssemos vida eterna. O segundo verso, 1 João 4,9, acompanha aqui na tela se você consegue enxergar de longe. 1 João 4,9, estamos lendo na Nova Almeida atualizada. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Ali na cruz do Calvário, Deus expressou o seu amor à humanidade. Ele quer perdoar, Ele quer salvar, e Ele faz exclusivamente pela pessoa e pela obra de Jesus, pois em Jesus, Deus não só expressou o seu amor, mas Ele aplacou a sua ira contra o pecado, a mesma ira que nós temos. Nós também estamos irados com coisa errada. Só que Deus tem muito mais ira, Ele é totalmente santo. Ninguém entrará na plenitude do seu reino sem Ele aplacar a sua ira contra o nosso pecado. Ele só aplaca porque Jesus humilhou-se no tempo e no espaço e tomou o nosso lugar na cruz. Vai o terceiro verso, minha equipe de produção está aí trabalhando, 1 de João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelo pecado. Veja que eu não inventei. Deus tem ira contra o pecado, e na Bíblia está bem claro, ensinado pelos apóstolos, que Deus propiciou, aplacou a sua ira contra o pecado, o nosso pecado. Porque geralmente a gente tem raiva com o pecado do outro. Ele mentiu para mim, ele me traiu, ele desviou verba pública, ele não sei o quê. Oh, mas no meu caso, uma mentirinha não tem problema. Só beber um pouquinho, ficar um pouquinho tonto também não tem problema, apesar que a Bíblia diz que não é para nos embriagarmos. Também brigar e ficar brigado também não tem problema. Nós temos ira contra o pecado de todo mundo, mas nós não temos ira contra os nossos pecados. E porque não temos ira contra os nossos pecados, nós não nos arrependemos de maneira própria contra os nossos pecados. Mas Deus tem ira contra o pecado do mundo todo, inclusive contra o nosso pecado, mas Ele nos amou em Cristo Jesus e nos dá vida em Cristo Jesus, desde que nós o recebamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, pedindo para Ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, e pedindo para Ele perdoar os nossos pecados, pois Ele morreu ali naquela cruz. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Só tem um jeito de termos eternidade com Deus. Só tem um jeito de Nova Jerusalém na nossa vida. Só tem um jeito de nós sermos arrebatados quando a 7ª trombeta tocar. Só tem um jeito depois da morte para o paraíso e não para o lugar de sofrimento chamado inferno, que necessariamente não tem chama lá, não é isso. A metáfora está dizendo é lugar de sofrimento, pois lá a pessoa sabe, estou separada de Deus. Só tem um jeito depois da morte de irmos para a presença de Deus no paraíso. Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Só tem um jeito de nós fecharmos os olhos aqui, na hora da nossa morte, irmos para o paraíso, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, pois nele Deus aplaca a sua ira contra o nosso pecado, inclusive. Nós temos que entender que nós somos pecadores e nos arrepender dos nossos pecados e andarmos com o Senhor Jesus. Essa é a parte de Deus na obra de Deus. Essa é a parte de Deus na obra missionária. A parte de Deus é salvar em Cristo Jesus. A parte de Deus é Jesus se humilhar no tempo e no espaço. A parte de Deus é Jesus falar no Getsemane: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a parte de Deus, essa é a parte de Jesus. Não se engane, Jesus não é qualquer pessoa. Não se engane, com todo respeito a Moisés, ele não é um mero Moisés. Ele não é um mero Elias, ele não é um mero João Batista, ele não é um mero seu ninguém. Ele é o Senhor dos céus e da terra.
ressurreto, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nesse contexto da Trindade, o Pai delegou toda a autoridade. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que na plenitude do reino, tendo consumado toda a obra, ele entregará de volta o reino ao Pai. E o texto diz: para que Deus seja tudo em todos, mas se é o Deus da Bíblia, é o Trino Deus. Neste momento ele está à direita de Deus Pai, com todo o poder e toda a autoridade. Não pensa que ele é qualquer um. Ele voltará em grande poder e glória para julgar vivos e mortos. Ele também disse: chegará a hora, e a hora já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que a ouvirem viverão. Ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Isso vai acontecer nos dias ou no momento da 7ª trombeta. Então ande com Deus, ande com Jesus, não seja crente meia boca. Ande com o Senhor, ande com Jesus, seja discípulos de Jesus. Essa é a parte de Deus na obra missionária. Ele salva exclusivamente pela pessoa e pela obra de Jesus. Mas na obra missionária tem a nossa parte. Então depende da época que você está. No passado, séculos passados, Deus levantou os profetas para preanunciar Jesus, concentrando somente em Moisés. Moisés preanunciou Jesus de muitas maneiras. Quando ele levantou uma haste no deserto com uma serpente de bronze, o texto bíblico deixa claro: aquilo simbolizava Jesus. Pois assim como eles eram curados da praga de serpentes e não morriam, todo aquele que olhar para Jesus tem perdão de pecados e vida eterna. Ali Moisés estava simbolizando Jesus. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele estava simbolizando Jesus, pois em Jesus nós temos redenção da escravidão, do pecado, do diabo e da morte. E nós temos livramento do juízo final. Quando no deserto tinha a nuvem, a coluna de fogo, estava simbolizando que pelo sangue de Cristo nós temos o Espírito Santo e a presença de Deus em nós. Quando a água surgiu no deserto, estava simbolizando que Ele é a água da vida. Quem crê nele tem vida eterna. Quando a água saiu da rocha, estava simbolizando que Ele é a pedra angular. Sem Ele não tem salvação. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10 que a rocha que os acompanhava era Cristo. O Senhor Jesus estava lá com ele inúmeras vezes. Quando a glória de Deus se manifesta no tabernáculo, é Jesus. Quando Deus fala, é Jesus. Ele é o eterno Deus. Ele estava lá na criação. Ele estava lá com Abraão. Ele estava lá no Velho Testamento, no Novo. E Ele está agora aqui conosco. Ele não está limitado no tempo e no espaço. Jesus também está na lei de Moisés, na promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cumpre-se somente em Jesus, pois nele nós somos benditos. Jesus está em Deuteronômio 18, virá um profeta à sua semelhança, um redentor, tão redentor como Moisés. Moisés estava falando de Jesus. Davi falou de Jesus nos Salmos messiânicos. Nem vou citar, senão esse sermão não acaba mais. Jesus está em Isaías, está nos profetas, está no Velho Testamento. A parte de Deus é salvar em Cristo Jesus, exclusivamente pela pessoa e pela obra de Jesus. Mas tem a parte humana. A parte dos profetas era preanunciar. Mas foi preanunciado que ele seria homem, nascido de uma virgem, em Belém da Judeia, Messias da descendência de Davi, para morrer pelos nossos pecados. Bom, então a hora quando chegasse, ele ia ter que ter uma mãe biológica. Então o anjo Gabriel foi enviado para Nazaré, nas montanhas, e falou com uma jovenzinha. Naqueles dias eles casavam com 16, 17, 18, 19 anos, todo mundo casava bem cedinho. Era uma cultura bem rural, ninguém terminava a faculdade para casar, era outro tempo, outro século.
Então ela era jovenzinha, talvez ela tivesse 17 anos, 16 anos, 18 anos, 19. O anjo Gabriel apareceu e falou: salve agraciada, Deus é contigo. Maria assustou, pensou: o que será que é isso? O anjo Gabriel continuou dizendo: não temas, você é bendita, você ficará grávida e dará à luz um filho, o nome dele é Jesus, é Yeshua, significa o eterno salva. Porque da Trindade ele veio para a terra. O Pai enviou o seu Filho. Várias vezes ele disse: eu desci do céu. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Numa outra ocasião ele disse: nisto consiste a minha comida, ou a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Numa outra ocasião ele disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Ele deixou bem claro que ele desceu do céu. Ele desceu do céu, ele é o eterno que salva, e já expliquei por que ele é o eterno que salva. E o anjo Gabriel continuou dizendo: ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. Nas Escrituras significa que ele é um filho singular. Eu e você, lavados no sangue de Cristo, nós somos filhos e filhas de Deus por adoção. O eterno Filho de Deus na Trindade de Deus Pai é Jesus. Ele é Filho de Deus nesse sentido singular do texto bíblico, pois ele está na mesma natureza divina, com os mesmos atributos. Se o seu trino Deus criou todas as coisas e controla todas as coisas, Jesus criou todas as coisas e controla todas as coisas. Se Deus é onipresente, Jesus está aqui conosco, possivelmente através da pessoa do Espírito Santo. É difícil de entender Deus na plenitude da grandeza de Deus, mas ele pode estar no céu e vai voltar com grande poder e glória, mas através do Espírito Santo ele está aqui, pois onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei, e assim disse Jesus. O anjo Gabriel disse: ele será grande e chamado Filho do Altíssimo, e continuou dizendo: Deus o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. O anjo Gabriel acabou de dizer: o Filho de Deus, o eterno Deus, se tornará homem da tribo de Judá, da família de Davi, pois ele é o Messias de Israel, o herdeiro do trono de Davi. E o anjo Gabriel continuou dizendo: o seu reinado é para sempre, e o seu reino não terá fim. O anjo Gabriel acabou de falar para Maria: você será a mãe do Filho de Deus e do Filho de Davi. Você vai ser a mãe do Filho de Deus, do Messias de Israel, do Salvador do mundo. Mas Maria pensou assim: vou ficar grávida, estou prometida em casamento para o seu José, mas não casei ainda. Então ela falou para o anjo Gabriel: olha, eu nunca tive relacionamento com homem nenhum, então eu não vou ficar grávida. O anjo Gabriel continuou a conversa dizendo: Maria, em outras palavras ele disse: Maria, conversa aqui é de milagre, nós estamos aqui falando de milagre. Para Deus não haverá impossível. A sua parente, avançada idade, chamada Isabel, já está grávida do 6º mês, e no seu caso é milagre também, Maria. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel falou: obra de Deus tem 2 partes. Deus faz a parte dele, enviando Jesus, e a gente faz a nossa parte. Os profetas preanunciaram, e o papel de Maria era ser a mãe biológica de Jesus, pois ele se tornou 100% homem. Como diz Paulo em Gálatas, nascido de mulher, ele é 100% homem para poder morrer aqui na cruz ali por nós. Tendo o anjo Gabriel terminado de dar sua mensagem, Maria disse assim: aqui está a tua serva, ou a serva do Senhor, faça comigo segundo as tuas palavras. Ela disse: eu vou fazer a minha parte.
eu vou fazer a minha parte. Se ele, para se tornar homem, vai ter que ter uma mãe, e a escolhida sou eu vou fazer a minha parte. E fez a parte. Até ele crescer, até ele ser independente, ele também foi bebê, também precisou tomar banho, ser amamentado. Ela fez a parte dela, e o seu José fez a parte dele também. Ele tomou Maria como esposa, porque do contrário ela seria considerada mãe solteira e seria apedrejada naquele século. José também fez a parte dele. E aí Isabel e Zacarias também fizeram a parte dele. O anjo Gabriel foi para Zacarias 6 meses antes dessa visita e falou: Zacarias, sua esposa Isabel terá um filho, o nome dele é João. Ele significa Deus é misericordioso. Ele vai te alegrar muito e muitas pessoas. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre, levará muitos filhos de Israel de volta a Deus, a andar com Deus. Irá diante do Senhor e no espírito e no poder de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos. Isabel e Zacarias fizeram a parte deles, foram pais de João Batista. João Batista fez a parte dele. Perguntaram: quem você é, João Batista? O seu Messias? Ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Preparou tão bem, condenou tão bem o pecado e disse que eles tinham que se arrepender para que o Messias pudesse passar logo a seguir com perdão de pecados. Ele preparou tão bem que ele morreu até decapitado, porque se era para condenar pecado, ele condenou pecado e por isso ele morreu. Obra de Deus, obra missionária, tem duas partes. Deus salva por meio de Jesus Cristo e nós temos que fazer a nossa parte. A parte dos profetas era pré-anunciar. A parte de Maria era ser a mãe biológica de Jesus. A parte de Isabel e Zacarias era serem pais de João Batista. A parte dos discípulos e a nossa parte, já eu entro nela, mas antes eu quero voltar a Maria para que nós possamos entender a nossa parte. Que o anjo Gabriel não falou para Maria, que estando ela grávida, quando ela viajasse para encontrar Isabel, seu parente, a viagem estava bem mais desconfortável porque ela estava grávida. Isso o anjo Gabriel não falou. 3 meses depois, quando ela voltou para Nazaré, a viagem estava mais desconfortável ainda, pois a gravidez havia avançado. Mas o anjo Gabriel não falou isso aí. Quando ela chegou em Nazaré, que ela falou: vou sossegar até Jesus nascer, até Yeshua nascer, Júlio César, o grande imperador do Império Romano, expediu um decreto lá em Roma que todos os cidadãos do Império Romano tinham que ser listados na sua cidade natal. Lá foi Maria com José para Belém da Judeia, como o profeta Miqueias havia profetizado, e agora a gravidez era mais desconfortável ainda essa viagem. Isso o anjo Gabriel não falou. Quando ela chegou em Belém da Judeia, não tinha mais lugar na hospedaria. Não está escrito, mas eu presumo que eles limparam o curral, pelo menos uma parte do curral. Talvez o curral tinha animais, não tinha animais, nós não sabemos. A tradição diz que tinha, mas não está escrito, mas a gente presume que tinha. Mas deram uma limpada lá no curral e ali Jesus nasceu no curral. Isso o anjo Gabriel não falou. O anjo Gabriel também não falou que o primeiro cestinho dele, já que ele não tinha berço ali naquele momento, o cestinho dele foi a cocheira, que a palavra bíblica é muito bonita, diz a manjedoura, mas é a cocheira, onde punha a comida para os animais comer. Ali foi o cestinho de Jesus. O anjo Gabriel não falou isso aí. O anjo Gabriel também não falou que quando os magos visitassem Jesus, os magos do Oriente, a gente pensa que é 3, mas o texto não fala quantos. Podia ser 2, podia ser 6, podia ser 12, podia ser 3, podia ser 4. Quando os magos do Oriente foram visitar Jesus, simbolizando que as nações se achegariam ao Salvador, o anjo Gabriel não falou que depois dessa visita, tantos bebezinhos de 2 anos iam ser mortos, e que eles teriam que ir para o Egito, depois para Nazaré. Ele seria chamado Nazareno, que é a mesma coisa que falar o desprezado.
dado o desprezo social em Israel, referir-se a alguém como Nazareno era como Zé Ninguém, era um jeito de falar o desprezado. Ele foi chamado o Nazareno, o desprezado. Isso Gabriel também não falou. Que o anjo Gabriel também não falou que quando ele tinha 40 dias de idade, no 8º dia, ele foi circuncidado, recebeu o nome. Com 40 dias, segundo a lei de Moisés, eles foram para o templo para consagrar o primogênito ao Senhor, porque todos os primogênitos eram apresentados e consagrados ao Senhor, e que o anjo Gabriel também não falou que ali ia ter um homem chamado Simeão. Lucas capítulo 2, verso 34, isso o anjo Gabriel também não falou. Lucas 2, 34, o anjo Gabriel falou para Maria: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Verso 35 no final: Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Isso o anjo Gabriel não falou. Ela foi mãe biológica de Jesus, como qualquer mãe. Quando ele sumiu lá com 12 anos, ela apavorou, como qualquer mãe, qualquer pai iam apavorar. Quando mais velho, ele estava no seu exercício ministerial como Messias, tinha ameaças de morte contra Jesus. Ela, com todos os irmãos e irmãs de Jesus, foram até onde ele estava. Não está escrito no texto que ela queria dizer algo mais ou menos assim: Jesus, estou querendo te matar, volta para Nazaré, sossega lá, nós somos a sua família, dá para sossegar? Porque eles estão querendo te matar. Esta é a impressão, não está escrito, mas a resposta de Jesus deixa implícito que ela estava querendo meter o bedelho na vida dele, já de adulto, de Messias, e ele respondeu assim: aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Ele estava dizendo: neste momento, eu estou funcionalmente subordinado a Deus Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo. E eu desci para fazer a vontade dEle, não a vontade da minha mãe. Com todo respeito à mamãe, aqui agora o assunto aqui é outro. Mas ela agoniou, porque ela era a mãe biológica dele. E ele estava sob ameaça de morte. Simeão disse: uma espada atravessará a sua alma. E é bem claro na Bíblia quem é Jesus, quem é Maria. Jesus é o Senhor de Maria, o Salvador de Maria, o Criador de Maria. E Maria reconheceu isso, quando ela diz no seu cântico: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Portanto, Jesus é Salvador dela também. Agora, ninguém tira o fato que ele era 100% ser humano e ela era 100% a mãe biológica dele, como escolhida pelo Senhor, e ela sofreu as agonias de mãe, como pai e mãe sofrem com seus filhos. Simeão disse: uma espada atravessará a sua alma. E essa Maria aqui, irmão, ela tinha muita fibra. Se pegasse o seu animal de estimação, que você gosta muito do seu gato, você almoça com ele, ele dorme com você, você toma banho com ele, né? Você gosta do seu gato ou do seu cachorro. Sabe como é que crucificava as pessoas? Amarrava no madeiro, senão o corpo caía. A tradição mostra Jesus na cruz sem nenhuma corda, mas não era assim. O corpo era amarrado para não cair, porque os pregos não seguravam. Se pegar um madeiro, botar o seu animalzinho de estimação, amarrar o seu bichinho e começar a pregar as patinhas dele, e todas as patinhas dele, e dar uma surra nele, açoitar o seu gatinho, o seu cachorro, tipo, botar uma coroa de espinho, irmão, você morre, de tanto que você gosta do seu bichinho. Só que não fizeram isso com o bichinho de Maria, fizeram com o filho dela. João 19, 25, veja quem é a fibra dessa mulher. João 19, 25. E junto à cruz estava a mãe de Jesus.
A irmã dela, que também chamava Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Na cruz tinha 3 Marias, que Israel era assim, irmão, tinha vários nomes. Susana, Joana, tal. Nasceu uma menina, em caso de dúvida, eu vou pôr, estou em dúvida, então põe Maria mesmo. Então, só ali na cruz tinha 3 Marias. Então, só que ela foi ver, não o bichinho dela de estimação morrer, ela foi ver o filho biológico dela. Simeão disse, uma espada atravessará a sua alma. O que eu quero dizer para você é que isso que é obra missionária. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Não significa que não vai ter preço. Não significa que não vai ter preço. Se você está na obra de Deus só reclamando, porque tudo, o mundo tem problema, a obra de Deus tem problema, e a vida tem problema, e na sua família tem problema, você não acordou ainda para a Bíblia. Tem problema o tempo todo, até Jesus voltar em grande poder e glória. Os profetas morreram por Jesus. Maria precisou uma espada atravessar a sua alma, que é todo o sofrimento emocional, psicológico, que você puder imaginar, de ver um filho biológico morrer crucificado. É muito mais do que o nosso animalzinho de estimação, por mais que nós gostemos dos nossos animais. Era o filho dela que foi crucificado, o filho dela biológico. Ela pagou o preço, ela disse, aqui está a serva do Senhor, faça como o Senhor está dizendo. Isso é obra de Deus. Se você está pensando que obra de Deus não tem problema, tudo tem problema, irmão. Vai trabalhar no banco, lá tem problema. Vai trabalhar na mecânica, tem problema. Vai trabalhar no hospital, tem problema. Vai trabalhar no serviço público, tem problema. Vai estudar para ser médico, para ser engenheiro, tem problema. Tem que passar no vestibular. Vai trabalhar, tem problema. Na obra de Deus, tem problema. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos entrar na obra de Deus, no caminhar com Jesus, pensando que é moleza. Várias vezes Deus falou, não temas, não temas. Tem problema. Inúmeras vezes uma espada atravessa a nossa alma, de muitas formas e de muitas maneiras. Mas o Senhor é conosco para nos abençoar e perseverarmos. Se for problema na família, Ele vai sustentar, ainda que seja com lágrimas, Ele vai sustentar e nós vamos passar por isso. Final do Evangelho de Marcos, diz que os discípulos ali na Judeia, talvez tivesse até 500 discípulos, porque o texto deixa claro em Lucas que Jesus foi para a Judeia morrer, levou todos os discípulos da Judeia. Está escrito em Lucas, levou todos. Pode ter sido 500, mais ou menos. Todos eles foram testemunhas. No final de Marcos está escrito que eles choravam muito, estavam muito tristes. E outro texto que diz que eles estavam muito tristes é quando ele aparece para os discípulos de caminhos de Emaús. Teve sofrimento, teve espada atravessando a alma inúmeras vezes, mas eles perseveraram. Quando chegou a hora de derramar o Espírito Santo sobre a igreja, Atos 2, lá estava Maria. Lá estava Maria Madalena. Lá estavam os irmãos de Jesus. Fica implícito as irmãs, por causa do uso da palavra na língua. Lá estava a família de Jesus, e quando o Espírito Santo foi derramado, uma língua sobre cada cabeça, Jesus batizou a mãe dele com o Espírito Santo. E quando eles saíram para pregar, falando em línguas, e as pessoas falavam, como é que esses caipiras da Galileia estão falando a língua dos elamitas, dos pardos, dos medos, dos povos da Mesopotâmia, da Panfilha, da Frígia, como é que eles estão falando nossas línguas? A língua do Egito, a língua de Chipre, a língua de Cirene, como é que eles estão falando essas línguas? A mãe dele estava falando uma das línguas. Uma espada atravessou a alma, mas ela também foi cheia do Espírito Santo, e ela deu muito, muito fruto. Obra missionária é isso, irmão, obra de Deus é isso. Deus faz a parte dele, enviou Jesus, Deus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e cada um no seu tempo faz a sua parte. Os profetas preanunciaram, Maria foi a mãe biológica e aguentou firme até a cruz. João Batista foi decapitado. Os apóstolos
também pagaram o preço, e a parte dos apóstolos é a nossa parte. Por causa do tempo eu vou ler só 2 versos, mas eu tenho uma vontade, irmãos, de às vezes pregar até os irmãos cair da cadeira. Sabe aquele texto que Paulo pregou até Eutico cair? E falou: Senhor, um dia eu vou fazer isso, vou pregar até às 5 da manhã, até todo mundo desmaiar na igreja. Mateus, essa é a parte dos apóstolos, e essa é a nossa parte. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Essa é a nossa parte. A nossa parte, irmão, é ser discípulo de Jesus. Essa é a nossa parte. Muita atenção agora, tá? Muita atenção agora. Não quero falar tão negativamente, tão de maneira ruinzinha assim, que não ajuda nada. Mas é normal, quando tem um grupo de pessoas, a gente criar uma subcultura. Se você estiver no culto da Assembleia de Deus, tem um jeito de fazer aquele culto, no Batista tem outro jeito, na Quando Lugar tem outro jeito, na Lagoinha tem um jeito. Então, sempre as coisas vão sair de um jeito que aquele grupo ali desenvolve. Isso é normal, a antropologia vai explicar isso, a sociologia. Onde tem um grupo de pessoas, eles inventam uma subcultura, né? E às vezes, na subcultura evangélica, a gente presume assim: tem muito poder, tem muita unção, porque eles estão gritando. Mas às vezes eles estão gritando, mas eles não têm santidade, eles não andam com o Senhor, eles não falam a verdade. Mas eles podem estar gritando também e ser muito crente, aleluia, glória a Deus. Mas tem gente também que não grita muito, que nem os alemães e os ingleses, e tem alemão, inglês, japonês, não grita lá no Japão, japonês crente não grita, mas ele pode ser muito santo. João 8, 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Numa outra passagem, Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo todos os ímpetos pecaminosos, negue a si mesmo, peça perdão para Deus, receba perdão e viva o Evangelho. Isso que é o verdadeiro discípulo. A nossa parte não é, em primeiro lugar, fazer discípulo. A nossa parte é, em primeiro lugar, ser o discípulo. Porque quando nós somos o discípulo, a presença de Deus vai conosco por onde quer que nós passarmos. Quando nós somos o discípulo, nós refletimos Jesus. Se nós não estivermos refletindo Jesus, só estamos refletindo confusão, briga, sem unidade, sei lá o que, ofensa, nós ainda não somos os discípulos. Os discípulos são aqueles que permanecem na palavra. Mas permanecer na palavra não é assim: vou permanecer, é fácil. Não, não é fácil não. O pecado está aqui entre nós. A gente daqui está em nós. A gente pede perdão e fala: Senhor, neste ponto negativo, pecaminoso, que eu deveria estar amando alguém, perdoando alguém, porque o Senhor disse que é para amar o próximo, e o que eu estou fazendo é não amar o próximo. Então, à luz do teu mandamento, eu estou em pecado. Até eu acho que eu estou certo, porque eu fui muito ofendido, eu fui muito caluniado, mas não está certo, porque Deus ensinou a perdoar e Deus ensinou a amar. Por mais errado que aquela pessoa esteja, nós só seremos discípulos de Jesus quando nós tomarmos a decisão de falar: está errado, está errado, está errado, mesmo assim eu perdoo. Mas não é fácil, né? Senhor, estou tomando a decisão de perdoar, mas o Senhor aqui me ajuda com o teu Espírito Santo. Me dê vontade, me dê força, me dê amor. Nesse momento agora eu abençoo com as minhas orações, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo a sua família, e aí sim nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que guarda a palavra do Senhor. Discípulo de Jesus é aquele que anda na palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor. Aí o Senhor disse: conhecereis a verdade os libertará. Isso que é discípulo de Jesus. E quem é discípulo de Jesus poderá gerar discípulos,
e poderá ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Obra missionária, irmão, não é se tem um projeto social lá longe, na África, feito com dó, vou dar R$10. Obra missionária, onde quer que nós estejamos, nós precisamos refletir Jesus. Aí nós também oramos pelos campos, nós também contribuímos para os projetos, mas começa em primeiro lugar na nossa vida. Ser discípulo de Jesus começa em primeiro lugar na nossa vida, e aí sim nós vamos ser bênção onde nós estivermos, aí também vamos orar pelos campos, também vamos contribuir para os campos, mas começa primeiro com a nossa vida. A obra missionária, a obra de Deus tem duas partes, a parte de Deus e a nossa parte, e essas duas partes estão